A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui no nosso podcast da Área 5. Estamos aqui hoje com a nossa irmã Rose. Paz do Senhor, irmão Hinaldo. Amém. E também com o nosso escalado da noite, que foi o presbítero Willam José, vindo ali da Área 13. Paz do Senhor, presbítero. Paz do Senhor, Hinaldo. Paz do Senhor, Rose. Amém. Amém. Dada a apresentação, nós estamos aqui também para falar sobre o nosso simpósio de doutrinas, que teve hoje a lição de número 7, que ela teve como tema o propósito de perseverar até o fim. O versículo-chave está em Daniel, capítulo 12 e o versículo 13. E já me direcionando aqui ao nosso escalado da noite, que vai ser entrevistado, gostaria de perguntar a ele em relação ao que foi dito pelo Senhor durante a ministração da palavra. O Senhor chegou a falar algo que eu vi como muito importante, que foi sobre a oração e também a pessoa ter ação. Que não é legal a pessoa ficar simplesmente, deixar tudo nas mãos de Deus, ficar acomodado no seu local e deixar tudo nas mãos de Deus, ficar só orando sem ter a ação. Achei muito interessante isso aí que o senhor falou e gostaria também que o senhor pudesse falar mais sobre isso aqui também para o nosso público que está assistindo. Claro. Ronaldo, a lição ela é muito clara, não é? Quando a Bíblia diz que a atitude de Daniel fez toda a diferença. Ele simplesmente não, ele tomou uma atitude de fato, não só esperar por Deus parar, não. Ele entende que toda ação provoca uma reação. Então, sempre quando havia algum problema para Daniel, por exemplo, em relação ao reino, em relação a alguma ameaça ao povo judeu, Daniel sempre colocou no seu coração de buscar o Senhor, de orar. Ele não simplesmente dizia assim, não, eu estou, venha, deixa vir para ver, deixa chegar para ver o que vai acontecer. Não. Toda ação gera uma reação. Então, a ação de Daniel foi de buscar o Senhor. E a reação de Deus foi responder à oração de Daniel. Então, você vai perceber que em todo momento Deus esteve com os seus servos ali, sempre atendendo à oração dos seus servos. Então, primeiro a gente ora, a gente também faz nossa parte, a gente vai buscar, a gente vai correr atrás, e aí Deus, por sua infinita misericórdia, vai atender a nossa oração. Então, toda ação gera uma reação. Amém. E nessa feita já na lição também, né? Eu pude ver que Daniel, ele era um exemplo de um caráter cristão. Mas que características são essas que nós podemos aprender com Daniel? Porque o caráter está ligado muito à questão dos valores que nós agregamos, baseado na nossa personalidade. Então, a gente percebe que Daniel, ele trazia consigo alguns valores que desde o início de quando ele chega na Babilônia e até o final de sua vida, a gente vai perceber que ele preserva isso. Então, o amor ao seu Deus, por exemplo, o amor à sua família, à sua pátria, à sua origem. Então, são valores que nós agregamos, principalmente o cristão, não é? Então, o amor a Deus, por exemplo, todo crente tem que ter, faz parte dos nossos valores. O amor à nossa família, não é? À igreja, ao nosso pastor. Então, são valores que nós somamos, formam a nossa personalidade e que, de fato, nós devemos carregá-las até o final. Então, são características que é a soma desses valores que vai ser adicionado à nossa personalidade, que vai influenciar no nosso comportamento. É o que a gente aprende sempre com Daniel. A forma como ele agia, a forma como ele se comportava, de fato, traz assim à memória a sua origem, né? A sua essência. Você vai perceber que ele não muda. Desde o primeiro relato, do capítulo 1 até o final, você vai perceber que a personalidade de Daniel, ela é a mesma. Seus valores são os mesmos. Então isso para nós funciona como um legado, como um exemplo. Amém. É um legado muito importante, né, que foi deixado por ele. É um exemplo tanto para aquela época, os jovens foram levados também junto com ele, tanto para nós que nos dias de hoje, ao que pode ser aplicado na nossa vida. E pegando já uma parte disso aí que o senhor falou, a própria lição chega a falar, no ponto número 1, na letra A, vai falar sobre que ele não cedeu em seu coração. A lição vai falar sobre que, antes de tudo, Daniel manteve o propósito assentado em seu coração. O intento de Satanás é mudar o nosso coração, nossas intenções e propósitos. Ou seja, ele tenta mudar aquilo que está dentro. Aquilo que vem de dentro acaba reluzindo por fora. A pessoa vai estar tendo a intenção de fazer alguma coisa,
de dentro para fora, vai acabar refletindo o seu interior no seu exterior. Mas com Daniel, não. Mesmo com todas as situações de fora, ele acabou não deixando se contaminar por dentro. É algo importante na vida de nós aqui nos dias de hoje. E eu gostaria também que o senhor falasse, por favor, sobre algo que nós podemos tirar nesse sentido. É que Daniel, mesmo estando em terra distante, mesmo ele estando numa situação difícil, ele não mudou o seu interior. O senhor poderia falar específico também para a juventude no dia de hoje, que vem passando por tanta dificuldade, né? Claro, de fato, nosso pastor, quando trouxe esse tema, ele trouxe um tema muito oportuno, não é? Muito urgente e necessário. Vai perceber que os dias de hoje são dias parecidos, não é? Com a Babilônia. Então, o mundo em que nós estamos vivendo hoje é um mundo muito semelhante à Babilônia. Vamos perceber que a Babilônia, hoje, ela se apresenta para nós semelhantemente nos dias de Daniel. Então, Daniel vivia na Babilônia, mas a Babilônia não vivia em Daniel. Então, da mesma forma somos nós. Nós também vivemos em um mundo corrompido, mas o mundo não vive em nós. Então, nós somos peregrinos, como a Bíblia diz. E é possível sim, como foi citado durante o período da lição, e nós aprendemos na Bíblia com o próprio Daniel, no seu comportamento, dá para entender que a ajuda do Espírito Santo é fundamental para que nós possamos desenvolver a nossa conduta cristã em meio ao mundo corrompido. A gente vai perceber isso quando Daniel coloca no coração de não se assentar, de não comer do manjar, mas você vai perceber que ele fala com o chefe dos eunucos, ele fala com o chefe lá da guarda, estava responsável pela dieta dos quatro jovens, podemos dizer assim, e você vai perceber que a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, o nosso Deus fez com que ele achasse graça. Então, o Espírito Santo foi lá, o próprio Deus foi lá e fez com que o chefe ali, a pessoa que estava responsável pelo cumprimento da dieta, cedesse ao pedido de Daniel. Então, ele poderia muito bem ter dito assim, não, eu não vou arriscar minha vida. Você vai comer o que o rei mandou comer. Ou você come ou você morre. Entendeu? Mas você vai perceber que, de fato, o Espírito Santo deu uma forcinha aí para Daniel. Sim. Então, nós não estamos só. Aqui neste mundo, é possível a gente viver em um mundo corrompido. Por quê? Porque nós não estamos sós. Talvez, ou certamente, sozinhos não conseguiríamos. Sozinhos não daríamos um passo diante dos nossos olhos. Mas com o Espírito Santo, a gente consegue. Porque assim como Deus interviu ali, fez com que o chefe achasse graça, Daniel achou graça aos olhos do chefe, a pessoa que estava responsável pela dieta. Então a pessoa gostou de Daniel e fez com que, de fato, Daniel tivesse seu pedido atendido. Da mesma forma, é Deus conosco aqui nessa terra. O Espírito Santo nos ajuda, de alguma forma ele nos ajuda sempre. Sempre ele abre um espaço. Quando o mundo é corrompido, muitas pessoas dizem assim, não, eu não consigo ser crente. Consegue. Não vai dar para obedecer a Deus, vai. Se você quiser, Deus lhe ajuda. É como a gente falou no princípio da primeira pergunta, toda ação gera reação. Se você quiser, Deus também quer. Se for da sua vontade, também é da vontade de Deus. Imagina, se você quer servir a Deus e servi-lo com sinceridade, se Deus não vai te ajudar a servir a Ele. Claro que Deus vai ajudar. E como a gente falou também na palavra, o Espírito Santo ele é o agente responsável por nos apresentar a Cristo no dia do arrebatamento. Então, o Espírito Santo assumiu um compromisso com a sua igreja, diante do próprio Senhor. Ele assumiu esse compromisso. Então, assumindo esse compromisso, ele é responsável, total responsável, por nos conduzir até Cristo. Então, ele é o agente ajudador hoje aqui. É ele que nos ajuda a servir. Então, em um mundo corrompido, é possível sim. Por quê? Porque nós estamos sós. O Espírito Santo está conosco. Amém? E o Senhor, no estudo dessa noite, o Senhor falou, né? Que quando Jesus disse, eu vou ao Pai, Sim. mas vocês não vão ficar só. Sim. Eu enviarei o Consolador. Sim, e é verdade. justamente essa feita aí que o Senhor falou. O Exatamente. Consolador está sempre conosco. Sempre conosco. A gente só consegue porque ele nos ajuda a conseguir. Sim. Só chega à nossa mão porque ele faz com que chegue à nossa mão. A gente só anda porque ele permite que a gente ande. Então, nunca somos nós. Nunca é fruto nosso. Sempre foi Deus. Nunca foi sorte. Como diz o dito popular, nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Tópico 2, Daniel ele buscou viver com o Espírito Santo.
na prática, como o jovem pode viver com o Espírito Santo nos dias de hoje? É muito comum, como falei, nos dias atuais, as pessoas tentarem se justificar por algum tipo de dificuldade mediante a tanta dificuldade que o mundo apresenta para nós. Porque o mundo que nós estamos vivendo não nos auxilia a ser cristão. Eles não nos ajudam, muito pelo contrário. Eles oferecem e oferecem e oferecem meios, né, subsídios, para que a sociedade cristã cada vez mais possa ser influenciada. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas que o mundo seja transformado pela renovação do nosso entendimento, né? Então, em relação à sua pergunta, né? É muito próprio, de fato, assim, viver com o Espírito Santo. Como é que o crente pode viver com o Espírito Santo? Olha, quando o crente já aceita a Jesus, o Espírito Santo já passa a habitar nele de maneira automática. Então, quando o homem aceita a Cristo, o Espírito Santo entra nele, faz nele morada. O próprio Jesus disse lá no Evangelho de João: e viremos para ele e faremos nele morada. Esse versículo é um dos versículos que mais me emocionam na Bíblia, porque eu vejo Deus tão grande, um Deus tão perfeito, tão lindo, e vir morar em nós, seres mortais tão falhos e imperfeitos. Então, o Espírito Santo já mora em nós. E a partir daquele momento, nós estamos vivendo com o Espírito Santo e vivendo no Espírito. É viver sob a dependência dele. O que você vai fazer, você fala com ele. Porque agora nós não somos mais nossos. Eu sou propriedade dele. Não é? Eu já não sou mais independente como antes era. Eu era como ovelha que não tinha pastor, mas agora eu tenho. Agora o Espírito Santo é aquele que me guia. Não faço nada sem pedir orientação para ele. Viver no Espírito é isso. É viver sobre a dependência de Deus. É viver sobre a dependência do Senhor. Então, para quem quiser mergulhar e viver no Espírito, viver direcionado pelo Espírito, é viver de fato uma vida leve, porque o Espírito Santo, ele nos conduz de maneira leve, de maneira tranquila, através da sua palavra. A palavra de Deus está aí para nos ensinar. O Espírito Santo, ele fala. Aí onde está o interesse? Ele fala. Ele não é um robô, não é uma máquina. Não, ele interage conosco. Então, viver na dependência do Espírito, a gente pode dizer que não tem dificuldade, porque o Espírito Santo interage com o cristão. Quando nós estamos fazendo alguma coisa de errado, ele nos diz. Né? Ele nos orienta, nos fala, nos diz. Então, da mesma forma, era Daniel. Certamente, em tudo que Daniel fazia, Daniel orava. Então, o segredo da vitória é esse aí. É chegar a Deus, como disse Tiago, e Deus chega a você. Isso aí. Aproveitando já para que nós possamos encerrar, quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui e também pedir que o senhor, nesse momento de encerramento, possa falar algo direcionado ao público que está aqui assistindo e também possa fazer os seus agradecimentos. Claro. Claro, informando para o público, né, que nos assiste, nós devemos sempre perseverar. Mas antes eu queria agradecer, ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton, que é o idealizador de tudo isso. O pastor tem sido, de fato, um grande administrador, tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. E ele tem investido muito na obra do Senhor. Esses temas são todos idealizados pelo nosso pastor, e a ele nós devemos gratidão por esta honrosa escala. Sabemos que nosso pastor presidente não pode estar em todos os lugares, mas ele permite que nós, que somos seus auxiliares, dividam um pedaço do púlpito para trazer uma saudação de sua parte. Também é o nosso coordenador local aqui, da área 5, né? O evangelista Ezequias Gomes, né? Que Deus continue, que nos recebeu muito bem. Deus abençoe o servo do Senhor, os presbíteros, né? Que também nos receberam muito bem. A igreja hoje, o culto estava uma bênção, foi uma apoteose espiritual. Foi um trabalho abençoadíssimo. Essa lição, ela de fato veio para marcar as nossas vidas e a minha também, porque o pregador também recebe, viu? O pregador também recebe. Não pense que a gente, quando vem pregar, traz na cabeça aquilo que vai falar. Não. É como a sua pergunta, a gente vive no Espírito. Então o Espírito Santo é que nos vai nos orientar, não é? Porque nós estudamos o assunto, mas a mensagem não é nossa.
Entende? A gente estuda o assunto, que é o que está aqui, mas a mensagem, isso fica para as pessoas que estão em casa também. Então, a mensagem é de Deus, o recado é de Deus, o assunto é nosso, o assunto está aqui proposto, mas a mensagem é de Deus. Então, eu sei que Deus também trouxe uma mensagem para aqueles que estavam presentes hoje no culto, que Deus falou tremendamente, e para você que não estava aqui no culto hoje, né, vai o recado de Deus, persevere até o final. Não pare, né, diante das dificuldades, das tribulações, dos problemas da vida, continue seguindo, prosseguindo em frente. Ser cristão não é fácil, é difícil, mas vale a pena porque o Espírito Santo está conosco e naquele dia, quando nos encontrarmos nas mansões celestiais, vamos dizer todos juntos, valeu a pena esperar, valeu a pena servir a Deus com alegria, porque o Espírito Santo é o agente responsável por nos conduzir até Deus. Então, Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe você que está em casa assistindo, né? Que Deus abençoe aos queridos irmãos que estão aqui participando. A equipe é muito organizada, quero registrar isso aqui. E o nosso irmão do TI, como é o nome dele? Estevão, né? Muito competente. Nosso irmão também ali, nosso irmão Caio. Deus abençoe, irmão Caio. Outra jovem que está ali. Como é o nome dela? Carol. Deus abençoe, irmã Carol, irmão Hinaldo e a irmã Rose, não é? Então quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês desenvolveram, tá certo? Que Deus abençoe vocês e que a mão do Senhor permaneça abençoando cada um de vocês, amém? Então que o fruto desse trabalho, eu sei que ele vai muito longe. E que o Senhor esteja continuamente com vocês, amém? É o meu desejo e é você que está em casa também. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde e venha sempre aqui para a área 5, né? Os trabalhos aqui são a bênção, viu? O povo aqui é bem animado, amém? Deus abençoe. Amém.